Queridos, vamos à palavra de Deus? Hoje, Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 27, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Até aqui a palavra de Deus. Veja, muitas pessoas contestam a escolha de Jesus. Por que ele chamou Judas sabendo quem era Judas? Mas Judas esteve ali, acompanhou Cristo, abandonou tudo para segui-lo. Será que ele não foi usado por Deus? Será que ele não curou doentes, não abençoou as pessoas? Sim. Mas havia uma fragilidade em Judas. E qual era? Ele não era capaz de assumir os seus próprios erros. Judas perdeu a chance de estar com Cristo eternamente. Judas perdeu a chance de ser conhecido como uma das colunas de Jesus. Eu fico pensando que Paulo, não é, que lutou tanto para ser reconhecido como apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, mereceu esse título por uma pequena diferença. Paulo perseguia judeus. Paulo, aos olhos cristãos, não era um homem bom. Eles temiam Paulo. Mas quando Paulo ouve a voz de Jesus, imediatamente ele cai com o rosto em terra. Ele aceita o chamado, segue, não volta atrás. Pedro também falhou. Todos eles tinham defeitos como temos, mas a diferença entre os 11 e Judas, a diferença entre Judas e o apóstolo Paulo, era exatamente essa de não ter a coragem de assumir o seu erro. Aqui, nesta passagem, Judas poderia ter agido diferente, porque ele teve condição de avaliar que Jesus era inocente, que ele havia traído Jesus e que o sangue que iria ser derramado era o sangue de um inocente. Ele joga as moedas lá dentro do templo. Ele chega a dizer: eu errei. Mas ao invés de assumir o erro, seguir em frente, pedir perdão, ele se enforca. Então, muitas pessoas vivem como Judas. Algumas situações podem ser irreversíveis como esta. Havia um propósito de Deus, né? Jesus tinha que enfrentar a cruz. Talvez este aqui fosse o teste para Judas mudar definitivamente a sua história. Porque eu acredito que ele não agiu assim só nesta situação. Ele devia fazer isso de forma recorrente. Então, algumas situações podem até ser irreversíveis como esta. Mas, independente de quais sejam
as condições, nós precisamos aprender a lidarmos com as consequências dos nossos erros. E Judas não foi capaz. Então, muitas pessoas, talvez, vivam como Judas, né? Acumulando consequências, e elas vão se transformando em uma bola de neve. E quando parece não haver mais saída, era muito mais fácil, creio eu, para Judas tomar essa decisão do que assumir que errou. Diferente de Pedro, que chora amargamente. Diferente de Paulo, que eu acabei de citar, como eu acabei de citar, que reconhece que tinha uma boa intenção, mas que estava fazendo a coisa errada. Há sempre uma pressão sobre quem erra, não é? E a palavra de Deus diz que Jesus não veio para condenar o homem, mas para salvar o homem. Mais uma vez eu vou dizer, eu imagino que esta talvez tenha sido a chance de Judas. Mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão. Se você vem cometendo erros, não tem coragem de assumi-los, porque quem é que quer dar a cara a tapa? Quem é que quer dizer, eu errei, eu tomei uma decisão, achei que era certa, mas eu errei? Quem é que quer? Quem gosta de fazer isso? Ninguém. A gente tem que passar por cima de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa arrogância, para assumirmos o nosso erro. Então, quando nós fazemos isso, nós temos uma possibilidade dada por Deus, acredito, de aprendermos algo. Como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Mateus. Mas Judas não se deu essa oportunidade. Hoje, eu não vejo mais o Judas como alguém que poderia ter sido uma escolha errada de Jesus. Não. Eu vejo Judas como alguém que não conseguia assumir seus erros e que Deus estava dando a ele uma chance. Mas ele preferiu continuar com a mesma vida. E Jesus todos os dias nos dá uma nova chance. De que maneira você quer continuar? Negando seus erros? Com remorso apenas? Repetindo a mesma frase que os que acreditam que Deus é misericordioso, mas não é justiça, vai perdoá-los eternamente quando eles fogem do compromisso de assumirem os seus erros. Deus é bom, Deus é bom. Ele não veio para condenar, veio para salvar. Mas Ele é a justiça. Não depende de mim nem de você. Do que o outro acha que é certo ou errado, depende do seu relacionamento com Cristo. Você sabe quando erra, você sabe, eu sei, todos nós sabemos. Mas nós também sabemos quando existe uma oportunidade de nós mudarmos isso. Só não aceitamos se não quisermos. Mas um dia a porta fecha. Não deixe que isso aconteça, aprenda com Cristo.